A nossa sala de visita está sempre aqui recebendo coisinhas maravilhosas, trazendo informações gostosas e precisas para vocês. Hoje, a nossa visita também importantíssima. Doutor John Facuri, por favor, doutor. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Por favor, doutor. Bom, o doutor John, ele é especialista em direitos do consumidor. Oh, beleza! Isso é muito gostoso. Doutor, Pois não. é correta a publicidade que essas empresas de celulares, smartphone, fazem toda hora na casa da gente e não tem horário para fazer. Ali várias vezes por dia. Isso é correto, doutor? Bom, dependendo, primeiramente, agradecer a oportunidade novamente. Nada, doutor. Dependendo a publicidade delas, por exemplo, quando elas omitem a respeito dos smartphones em si, eles dizem, por exemplo, o smartphone ele tem 4 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Só que eles omitem dolosamente, que caracteriza inclusive crime, a memória que é utilizada para o sistema operacional, para o celular funcionar. Então, por exemplo, eles deveriam dizer o seguinte: 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, mas na publicidade, na propaganda, né? Porque existe a diferença entre publicidade e propaganda, mas que não interessa aqui para o caso, né? Publicidade é comercial e propaganda é política, né? Então, ela tem que haver a menção a respeito do uso da capacidade operacional. Então, às vezes, a senhora está comprando gato por lebre, 4 gigas, cujo armazenamento eu não sou da área de tecnologia, mas o sistema operacional utiliza 2,5, o que já é caracterizado um crime, que é uma afirmação falsa, é um estelionato em uma relação de consumo, previsto no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Que loucura! Eu pergunto para o senhor, e os serviços públicos estão abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor também? Poucos utilizam esse dispositivo, é o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Todos os serviços públicos e o Estado, como estava dizendo até o ilustre colega, o desembargador aqui, que a lei é feita para beneficiar quem a faz. A responsabilidade do Estado, ela é objetiva, independe da prova da culpa. Então, se houver dano e nexo de causalidade entre o dano e o agente, mesmo que a ação seja lícita, por exemplo, uma viatura policial em perseguição, ela colide com seu carro, a senhora saiu de uma garagem e não viu. Provada que a senhora, digamos, a viatura entrou numa velocidade excessiva na rua, etc., a senhora não tinha como ver, o Estado tem o dever de indenizar a senhora. Então, prevenção de enchentes, que o ilustre, o excelentíssimo senhor doutor desembargador colocou. Prevenção de enchentes, responsabilidade, inclusive, pessoal dos agentes públicos, prefeitos, governadores e presidência da República. Omissão legislativa. Mas isso tudo é tão demorado, doutor? É o sistema. Na última. Que é para a pessoa poder desistir. Para desistir. Que muitas das vezes se desiste. Exatamente. Que o senhor vai procurar uma coisa que o senhor tem direito. Demora-se tanto que é preferível, larga de mão, já não dá mais. Existe uma frase que diz o seguinte: ter o direito e não exercer é melhor não os ter. Então, existem órgãos de defesa do consumidor que a senhora não vai gastar um centavo e eles têm uma receita própria, Ministério Público, agências reguladoras, para exigir... E tem prazo para isso? Não tem, doutor. Como prazo? Como? Vamos dizer assim, para que o fornecedor possa reparar os danos do produto ou serviço, ou danos causados aos consumidores por qualquer outras falhas, como o senhor falou aí? Digamos, na compra de um aparelho, nós estamos trabalhando hoje com smartphone, né? Eles têm 30 dias, que é a garantia legal, para reparo, para garantia legal de 90, mas para reparo, 30 dias, prazo esse que pode ser reduzido para 7 ou aumentado até 180.
por acordo, não, isso por acordo entre as partes. Mas a senhora deixa seu celular na assistência técnica. Aí o senhor aí já começou a ser prejudicado. Que o senhor já deixou lá, o que o senhor já comprou, já ficou lá 180 dias, quer dizer, 6 meses. Já ficou lá. E aí, como nós ficamos? Não dão nada para que veja nós bem. possamos ficar com alguma coisa? Não, veja esperando... bem. Existe um projeto que, nesse caso do smartphone, um projeto que está tramitando no Congresso Nacional, de ceder um aparelho básico para a pessoa não ficar sem telefone. Porque hoje em dia é equivalente a um braço nosso, o telefone. Então, enfim, o prazo legal é de 30 dias, via de regra, podendo, se a assistência técnica negociar com a senhora, esse prazo ser aumentado. Não cumprido esse prazo de 30 dias ou o acordado entre as partes, ele tem que entregar um celular novo, que nós já estamos falando dele, dar um abatimento no preço ou a restituição integral da importância paga devidamente atualizada. Por favor. Eu pergunto o senhor se existem mais crimes sobre ilícitos civis praticados no mercado do consumo, principalmente nesses benditos telefones? Todos. Daremos um exemplo. A publicidade, falando em telefone, internet, a publicidade da chamada baleia azul, aquela que levava a criança ao suicídio. Isso. A rasteira, a brincadeira da rasteira. Coisa horrível. Isso tudo, a plataforma, ou YouTube, ou Facebook, que divulga e permite essa divulgação, ela comete crime. Porque isso que eu ia dizer, não deveria, doutor, não, isso não pode passar, porque para vir para a internet... É uma apologia ao crime. É como se eu dissesse o seguinte, aqui, viva o Beira-Mar, eu estou fazendo apologia a um crime ou a um fato criminoso, já é um crime. Então, quando eu digo assim, crianças, dê a rasteira assim, porque isso é divertido, e a criança fica tetraplégica, isso. Eu sou responsabilizado por isso, pelo simples fato de veicular algo que é nocivo, que estimula um comportamento nocivo para as crianças. Então, outro exemplo usual, reter histórico escolar de alunos por inadimplência, inserção indevida do nome do SPC, Serasa, que é conhecido. Então, tem diversos, a própria divulgação, que as empresas, com certeza, sabem muito melhor que nós, que você divulgar que o sistema operacional lá trabalha com 64 GB, mas só que, que é o armazenamento, só que no interior dele, para funcionar o telefone, eles usam 20 GB, por exemplo. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Inclusive, eu recomendo às pessoas que levem o caso por telefone 127 ao Ministério Público, ou em qualquer desses casos que a pessoa se sinta lesada, constitua advogado de preferência, busque a Defensoria Pública, levem o caso ao Poder Judiciário. E pelo 127 existem as promotorias de defesa do consumidor, nas quais a pessoa faz a denúncia, inclusive anônima, para entrar com uma ação coletiva em face dessas empresas e em face dessas plataformas que induzem o suicídio, que induzem a lesão corporal na criança. Enfim, são inúmeros os ilícitos praticados. Por exemplo, eu vou entrar numa questão que é importante, ainda mais para os idosos. A fonte dos contratos de consumo, a publicidade obriga as partes a cumprir um contrato. Letras de bula, de antiga bula de remédio. Horrível. Por favor. Horrível, porque pega aquilo ali, não dá para ler. E muitas das vezes eles escreve, que no fundo não quer dizer nada, porque se o senhor for pegar realmente e for ler, tudo artimanhas, aí quem que vai ter ali aquela paciência? Aí vai, assina e tal, pronto. E aí, doutor? Pronto? Não, nada pronto. Essas cláusulas com fonte inferior a 12, por exemplo, aquele tamanho padrão das letras, elas são absolutamente nulas de pleno direito, mesmo que assinadas pela senhora
por mim, por qualquer um de nós, o consumidor que se deparar com uma situação dessa, ele pede a decretação em juízo ou dos órgãos de defesa do consumidor, se for telefonia, Anatel, basta ligar. Certo. E pede a nulidade dessas cláusulas. Esse contrato não obriga o consumidor. A fonte 12 for inferior à fonte 12, é nulo de pleno direito. A proposta, a propaganda, que é a publicidade e o contrato. São absolutamente nulos. Maravilha. Doutor, eu vou lhe pedir um Eu favor. amo o direito, eu por mim falava aqui com a senhora, e a senhora ficaria o dia inteiro aqui conversando. Obrigada. Mas aí eu vou lhe pedir. O senhor volta mais vezes dizendo assim, os direitos que nós temos. Sem dúvida nenhuma. A senhora já tem um desembargador, Então, já requer a intimação, compareça sob pronto. igual Aí uma o senhor condução coercitiva. vem ajudar o nosso consumidor. Por favor, já sempre. fico fazendo parte do nosso staff. Essa, já a terceira vez que eu cobro a senhora. Então, tudo bem, eu agradeço e fico à disposição da senhora sempre. Obrigada, Tá bom? doutor. É o nosso querido doutor João Facuri. À sua disposição, à disposição de Celeste Maria recebe. Um minutinho, não sai daí, né? Que nós já voltamos. Muito obrigado. Muito obrigado. A Nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A Nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da Nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos. Investimento seguro. Modal. Banco Modal. Investimento seguro. Se um dia eu tiver dinheiro, eu vou ajudar jovens iguais a mim, que tinha tido muita dificuldade. Dos bolsistas que fazem vestibular, 90% são aprovados. Bem, eu quero dizer para você, você é minha amiga, meu amigo, meu companheiro, se você vem ao Rio de Janeiro a passeio ou a trabalho, Novo Hotel Praia de Botafogo, requinte atendimento 5 estrelas por funcionários capacitados, espaço para convenções e eventos, visual deslumbrante e ainda um gostoso happy hour. Novo Hotel Praia de Botafogo.